Você já sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Como se cada decisão sua, cada passo dado, estivesse sendo cuidadosamente moldado por um público invisível? Um público que, na verdade, talvez nem se importe tanto assim com você? Eu vivi assim por anos, preso. Não em uma cela com grades, mas em uma prisão muito mais sutil e, de certa forma, mais cruel. A prisão da opinião dos outros. Por muito tempo, tudo que eu fazia tinha um filtro. O filtro do "o que vão pensar?". Eu acordava já me perguntando se o que eu vestia parecia bom o suficiente para os olhos dos outros. Se o que eu postava nas redes mostrava uma vida interessante, bem-sucedida, admirável. Não era sobre mim, era sobre eles. Sobre agradar, pertencer, impressionar. E o mais louco, eu nem percebia. A gente nunca percebe no começo. A gente só vai se adaptando. Começa com uma escolha simples, uma opinião deixada de lado. Depois vem outra, e mais outra. Até que um dia, você acorda e percebe que já não sabe mais quem você é sem o olhar dos outros. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me tornei um reflexo do que os outros esperavam de mim. E no processo, eu desapareci. Me lembro de uma vez em que eu estava numa roda de amigos e alguém perguntou qual era meu maior sonho. Minha mente congelou. Não porque eu não tivesse sonhos, mas porque eu não sabia mais quais eram meus sonhos de verdade. E quais eram os que eu aprendi a querer só para ser aceito. Eu tinha me especializado em agradar, em me moldar, em caber. Cada sim que eu dava para os outros era um não que eu dava para mim. E aos poucos aquilo foi me corroendo. Eu comecei a sentir um cansaço constante. Uma fadiga de existir sem essência. Eu ria de piadas que não achava engraçadas. Aplaudia ideias com as quais não concordava. Dizia sim a convites que me drenavam. Postava coisas nas redes para alimentar uma imagem que não me representava. E quanto mais eu fazia isso, mais longe de mim eu ficava. Mas a ficha só caiu de verdade num dia comum. Eu estava sozinho mexendo no celular e me deparei com uma foto antiga. Era eu, mais jovem, com os olhos brilhando. Naquela época, eu sonhava alto. Eu era ousado, autêntico. E foi ali que eu me dei conta. Em que momento eu parei de ser eu? Aquela pergunta me atravessou. Fiquei parado, encarando minha própria imagem como se fosse um estranho, e uma dor silenciosa tomou conta de mim. A dor de ter me traído. A verdade é que a opinião dos outros é um veneno doce. Ela começa com um elogio. Você se sente visto, aceito, e então, sem perceber, começa a buscar mais daquela validação. Faz uma escolha aqui, uma adaptação ali. E quando vê, está vivendo uma vida que não é sua. Só para continuar recebendo aplausos que, no fundo, não significam nada. Mas a pior parte é que mesmo tentando agradar a todos, você nunca consegue. Sempre vai ter alguém te criticando. Sempre vai ter alguém que não gosta de você, não importa o que você faça. E aí você percebe que está se sacrificando e por nada. Quando isso ficou claro para mim, doeu. Doeu muito, mas também foi libertador. Eu comecei aos poucos a me resgatar. Comecei a dizer não. Não ao que me sufocava, não ao que me esvaziava, não ao que não ressoava com a minha verdade. Foi difícil. Me chamaram de estranho. Disseram que eu tinha mudado. Alguns se afastaram. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Passei a me perguntar: se ninguém fosse ver isso, eu ainda faria? E essa pergunta virou meu filtro. Eu voltei a escrever, a criar, a sonhar com projetos que faziam sentido para mim, e não só para o feed. Voltei a ouvir minha intuição, a respeitar meus limites, a me olhar no espelho com orgulho, e descobri algo poderoso. Quando você se liberta da opinião dos outros, você abre espaço para sua essência florescer. Hoje, eu vivo com mais verdade, com mais presença, com mais coragem. E se eu puder te dizer uma coisa, é isso. Você nunca vai agradar todo mundo. E tudo bem, você não precisa. A única pessoa que precisa estar em paz com suas escolhas é você. Cuide da sua voz, do seu jeito, dos seus sonhos. Eles são únicos. E o mundo já tem gente demais tentando ser quem não é.
Seja você, com todas as suas imperfeições, com toda a sua verdade, com toda a sua alma, porque no fim das contas, é isso que importa, viver uma vida que é realmente sua. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, se te lembrou de quem você realmente é, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui, a gente fala sobre o que ninguém fala, sobre o que realmente importa, sobre a vida real, por trás das máscaras. Nos vemos no próximo vídeo.